últimos dias ouvimos muito falar na Groenlândia, em função dos interesses dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump tem interesses econômicos, como nas terras raras, na questão da navegação, mas principalmente, diz ele, preocupação com a defesa, e a Groenlândia teria um papel estratégico pela localização na defesa dos Estados Unidos em relação a possíveis ataques da Rússia. Groenlândia, que é uma região autônoma que faz parte do Reino da Dinamarca, uma população pequena, pouco mais de 50 mil habitantes, convive com frio a maior parte do ano, conhecida pelas suas paisagens brancas e casinhas coloridas, e eu acho que é por aí que fica mais ou menos o conhecimento geral dos brasileiros em relação a esse território. E nós vamos conversar agora com quem esteve lá no ano passado, no verão da Groenlândia, juiz de direito, escritor, tem canal no YouTube, viajante, Luiz Montini, muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Mariana. Tudo bem com vocês? Prazer falar contigo. Prazer é nosso. Obrigado por vir aqui compartilhar um pouco do teu conhecimento sobre esse território tão pouco conhecido pelos brasileiros. Conta como foi essa viagem, por que ir para lá, como foi chegar? Então, Leandro, tem um grande amigo meu que é o Hugo Corelli, que é um viajante, amigo desde a pequena cidade de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, aquele ar provinciano onde todos nos conhecemos. E estávamos naquela ocasião na Islândia, e as cidades que nós visitamos, que foram Kusuluk e Tasiilaq, são cidades próximas da costa da Islândia. São locais bem inóspitos, também bem pouco habitados, e como a logística privilegiou, né, a gente acabou optando por também conhecer esses lugares. Né? Foram de avião? Fomos de avião, tem direto saindo da capital da Islândia, né, de Reykjavik, tem uns aviões, são turbohélices, né? E você pousa na pista As pistas não são pistas asfaltadas, então tem toda aquela emoção para você poder chegar ao local. Também o deslocamento de uma ilha para outra, nós fizemos naquela oportunidade através dos helicópteros, porque lá, embora a navegação seja, né, um meio de transporte muito utilizado e até o custo ainda é o mais barato, por vezes acontece de um dia para o outro, como foi a ocasião, derreter o gelo do topo da geleira e obstacularizar totalmente com os icebergs a passagem dos barcos, e a gente teve que ir de helicóptero. Mas assim, pro pessoal que mora lá, Leandro, não é uma coisa assim tão cara. São R$400 para ir de uma ilha para outra, claro, é um valor significativo, mas de barco dá cerca de R$250, então não muda tanta coisa, né? E para eles, assim, o helicóptero não é esse artigo de luxo como a gente supõe às vezes com as premissas que a gente tem aqui, enfim. Sim, né? É então, necessidade, na verdade. Necessidade, Mário, porque assim, nesses dias realmente não passa nada, né? Tem alguns pescadores, eles até conseguem, com barcos menores, aqueles barcos de fibra, né? Eles conseguem atravessar ali pelo meio. Mas os barcos grandes mesmo e outras embarcações mais antigas, eles acabam não passando, né? Daí o pessoal não tem que ir de helicóptero mesmo. E como é que é o povo na Groenlândia, os moradores, assim, do pouco que tu pôde, assim, conversar e perceber o jeito deles? Tem alguma curiosidade local nos costumes, na comida? Uhum. Então, Mari, é muito legal porque é o seguinte, né? Essas duas cidades a que nós fomos, uma delas tinha pelo menos os dados que estavam disponíveis era de 195 pessoas e a outra com cerca de 2.000, um pouquinho maior. Então, aquele ar bem provinciano, onde a mesma pessoa que te atende no hotel também é o motorista da ambulância da cidade, que também é o cara que te vende a cerveja no pubzinho que tem, que é o único bar que tem. Mas aquele ar de todo mundo conhece todo mundo. Eles têm bastante filhos, porque televisão, rádio, internet, nem, assim, praticamente nem tinha. Eu conseguia mandar uma mensagem de WhatsApp assim pro meu pai: ó, pai, tô vivo, cheguei bem. Aí ficava carregando, sabe? Então, pelo menos nesses locais, até inclusive, eu conheci o Nico, que ele tinha sido prefeito dessa cidade pequenininha. E na ocasião eu encontrei com ele no aeroporto, e ele estava se deslocando a Nuuk, inclusive porque é uma demanda deles para ter acesso a redes melhores, né, de comunicação, de telefone, porque eles, assim, as pessoas realmente estão vivendo, ao menos nesses lugares a que nós fomos, de modo mais antigo, de modo como se fosse nos anos 80, assim, do Brasil, sabe? Então, a comunicação não é tão intensa quanto aqui. E as pessoas, isso tem um lado muito bom, né? Até porque a gente acaba se perdendo muito hoje com o telefone. Verdade. Então as pessoas estão presentes. E é comum, viu, Mari? Você anda na rua, você vê
a família passando, o cara tá lá com a 12 pendurada, né? Porque como eles usam muitos cachorros, assim, a gente passa no Brasil nas casas, a gente vê um carro ou uma moto, enfim, né? Lá você vê aquelas motos elétricas, quando a família tem um pouco mais de condições, e quando não muito, você vê aqueles trenós de husky siberiano. Uhum. E os ursos acabaram, né? O animal tem o instinto dele, por comodidade, descobrindo e vendo que as pessoas estavam criando os cachorros para poder conduzir os trenós, inclusive na época do frio intenso, que os cachorros têm uma alta resistência. Então os ursos foram ficando mal acostumados e foram começando a atacar os huskies. Então você vai ao mercado, é engraçado. Às vezes você quer comprar um iogurte, não tem, mas tem bala de 12 lá para atirar, para afastar Pra os ursos. defender. Sabe? Mas é para defender dos ursos. É para defender dos ursos. Lá, E a eles criminalidade, aí eu imagino assim, furto, roubo, zero. Zero. E, inclusive, eles também usam muitas armas para fazer a caça da foca, que é uma fonte de proteínas para eles muito importante até hoje. Vivem basicamente da pesca, né, nessas duas cidades que nós fomos. Mas, assim, pesca, perdão, e a caça de carne de foca mesmo, que eles usam bastante, que é uma carne bem gordurosa que ajuda, que são temperaturas de fato extremas, né? E tu comeu você- foca? É. Comi um pedaço, sim. E pra aí, parecido experimentar. com o quê? Cara, parecido com fígado, assim. Parecido com fígado mal passado. É bem forte, bem forte. Bah, dispenso. Imagino que seja bem gordurosa também, né? Bem gordurosa. Bem forte, assim. Tu foste já no verão deles lá, qual era a temperatura? Isso. Lá no verão tava assim, -5, -7. Aí tinha dias que tava 1, 2. Tava nessa faixa, né? Não aumenta muito a temperatura no verão, não. E a questão da luz solar, como é que é no verão? São... É até engraçado falar assim, né, Mari? Mas são 24 horas de sol, inclusive à noite, né? É isso aí. Porque o sol da meia-noite, então quando dá ali 22 e 30, 23, nós temos uma leve penumbra, e ali para 1h30 da manhã já fica claro de novo. Então, assim, as pessoas têm bastante blackout nos quartos para induzir o sono, mas dá para ver que o círculo circadiano ele fica perdido. As pessoas estão, apesar de estar jogando bola 11 horas da noite na rua, porque tá de dia, né? Então... Aproveita o verão, porque daí no inverno é o contrário, praticamente o dia todo Exatamente. escuro. Exatamente. A questão do povo, Luiz, esteve no ano passado lá na Groenlândia, a origem desse povo está mais para dinamarqueses, os antigos vikings que ocuparam aquela região, ou os chamados povos originais, eu acho que é o povo... Inuits, né? Inuits, né? Isso. Que aqui a gente chama de... O pessoal chama de esquimó, né? Mas é até pejorativo lá, né? Esse termo. Isso. É porque a ideia do esquimó é o comedor de carne crua. Isso, é. Então, assim, apesar deles até comerem a carne de foca crua mesmo, mas torna-se uma adjetivação não muito bem-vinda, realmente. Mas é desse povo Então, a maior parte? Leandro, praticamente. Assim, 10% das pessoas ali tinha, por exemplo, o gerente do hotel, que o dia que nós chegamos, o cara falou pra mim, tem um urso aí que tá rondando a cidade e eu vou lá dar uns tiros nele. Você quer ir comigo pra ver? Eu fui junto com ele, tem até um vídeo lá que a gente postou, e ele mandando bala, porque assim, o urso, ele é aguerrido mesmo, ele vem mesmo, mas claro, toma 2, 3 tiros ali, não no urso, que eles não atiram pra matar, porque assim, até antigamente, eles faziam isso, caçavam muito, e pros inuites, Leandro, quando você matava o urso, levava a cabeça de urso pro pai da menina, era a prova maior que você podia casar, né? Porque afinal de contas... Esse aí é galo. Esse é galo, né? Como diziam os gaúchos, né? Esse é galo. Mas aí, geralmente o pessoal lá, hoje, tem muitas políticas, inclusive da própria Dinamarca, de incentivo a não matar. Claro. Então, eles têm é muito legal essa semântica porque é um bom diálogo. Eles compreendem a necessidade de arma para se defender, mas também, por outro lado, fomentam que isso não seja... Até porque é um bicho raro, né? Enfim, né? Mas, realmente, 90% das pessoas... dá pra ver que tem aquela ascendência esquimó, do rosto mais redondinho, pessoal mais gordinho. Mas são um amor de pessoa. Eu e o Hugo, nós estivemos num pub. Tinha o pessoal lá tocando rock. Então eram 3 pescadores que tinham vindo de barco e não conseguiram voltar com o barco. Não tinha lugar no helicóptero, ficaram e tocaram nesse pub. E aí nós conhecemos o Matias, que tá até no meu vídeo do YouTube. Um cara muito querido, um caçador de lá. Então... Era o aniversário de 70 anos da mãe dele, ele dançou com a mãe dele a noite inteira. Foi muito legal. E tem turista lá ou é pouco?
Então, Mari, esses dois lugares que nós fomos não é tão, assim, tão acessado, é um lugar mais inóspito mesmo, de fato. As pessoas geralmente vão para Nuuk, que é a capital, claro, tem questões, assim, que você tem que analisar na hora de escolher o local para visitar, porque eu não tenho bem certeza, mas me parece que na capital, visitação para visitar baleias e outras coisas, você acaba conseguindo ter um acesso melhor. E lá onde a gente estava, realmente aquela coisa assim, caça, pesca, pessoal mais simples, cidade pequenininha. Mas assim, até eu não sei, Mari, se ainda, que o Leandro falou ali no começo, né, das casinhas coloridas e da neve, né? Realmente hoje é assim. E as casas coloridas bem no estilo de casa da Dinamarca, da Noruega, né? Bem nórdico mesmo. Casinhas vermelhas, amarelas, verdes, né? E aí, assim, antigamente eles tinham um iglu aí onde a gente foi. Agora, aí aquela parte mesmo que tem iglu, que o pessoal anda quilômetros e quilômetros de moto e tal, isso é mais perto da capital mesmo. E, Aí e a questão de comer carne crua, né? Tu até falaste que é foca, tipo, a carne da foca praticamente mal passada. Por que isso é cultural ou é uma questão de limitação de, sei lá, de fogo, de gás? Eu penso, Mari, salvo engano, que como é uma carne que ela tem um alto índice calórico mesmo, é uma proteína muito forte, então como o frio é muito intenso, eles acabavam comendo isso para conseguir aguentar mesmo, né? Os períodos de onde eles tinham que se abrigar, onde estava aquela nevasca intensa, que eles não conseguiam nem sair. Então, é muito mais ligado, acho que tem talvez também a questão cultural até hoje, mas muito mais por ser uma fonte de proteínas e que conseguia mantê-los, né? Durante o período em que eles não conseguiam de fato sair para caçar, porque era muito frio, né? Que loucura, Qual é o né? idioma? Então, eles falam, tem um idioma natal deles lá, que vergonhosamente agora não me lembro, que é a língua deles, né? Eles falam também um pouco de norueguês, mas assim, todo mundo fala pelo menos o básico de inglês para você se comunicar, o quanto custa, onde eu vou para tal lugar, como é que faz. Eles praticamente falam os 3 idiomas, assim, todo mundo. Na escola, salvo engano, eles são ensinados em dinamarquês, eu falei norueguês antes, dinamarquês e inglês, e a língua nativa deles, que agora eu não me lembro. Mas eles já falam tinha... os 3 idiomas. Já circulava lá alguma informação, alguma preocupação em relação aos interesses norte-americanos? Então, inclusive, tá até aí no vídeo do YouTube, tem um observatório muito próximo do hotel, que é até o hotel de Kulusuk tem um hotel, né? Então, assim, salvo engano, tem um hotel e um hostel. Até quando a gente olhou, assim, a diferença era pouco, nós fomos pro hotel mesmo. E um pouco atrás do hotel já tinha um observatório espacial americano instalado. Eu não lembro exatamente em que minuto que é aí do vídeo, mas é um observatório até bem robusto, assim. E eu lembro do pessoal, né, conversando, eles falam, ó, os americanos estão chegando aqui, estão montando base, mas a semântica que nos passavam naquela ocasião, que a gente pôde compreender, é que parece, Leandro e Mari, que era assim, os americanos estão vindo, mas estão vindo com a OTAN, tá tudo de acordo com a Dinamarca, não era essa ideia tão intrusiva como o Trump, ao que tudo indica, tem promovido agora. Então era uma coisa mais consensual, digamos assim. Mas eles já estavam lá, as pessoas já falavam disso, sim. Deixa aí o teu canal, deixa aí para nossa audiência teu canal no YouTube, onde ficam teus vídeos, e conta qual é a tua próxima aventura. Opa! Então, o canal é Luiz Montini, né, no YouTube. E também, Leandro e Mário, eu participo do Pod Viagem, que é o podcast de viagens, com meu primo e meu grande amigo João Salgado. E o pessoal quiser seguir também, tem bastante dicas de viagem, bastante coisas interessantes. E é isso, agora em abril vamos lá, eu e o Hugo, nós vamos para Katmandu, vamos fazer o Nepal e o Butão também, transpor o Himalaia, tem uma cadeia de montanhas muito bonitas lá, a gente quer fazer uns 20 dias caminhando. Não é escalar o Everest não é escalada, é caminhada mesmo. E essa, por hora, é a próxima viagem que nós queremos fazer. E assim, Leandro, tudo, por exemplo, o que a gente fez, essas 2 cidades, se você entra nos aplicativos de compra de passagem, é porque às vezes as pessoas, assim, são acostumadas vou para Groenlândia, vou para Nuuk, que é a capital, tudo bem. Mas essas 2 cidades que são ali próximas da Islândia, que tem esse ar provinciano, que são cidades pequenas, pelo menos estava super fácil a época, assim, da gente conseguir. Tinha que comprar passagem antes, porque a depender se tem nevasca, o avião chega ou não chega, é um turbo-hélice, a pista não é asfaltada, mas funciona, né? Então, eu até acredito que agora, com essa questão geopolítica, possivelmente a procura e a demanda por essas 2 cidades, até pela acessibilidade, por estarem próximas a Reykjavik, na Islândia, e eu me lembro que assim, a gente pagou na passagem, tipo,
cada um para ir voltar R$2.000. Não foi um absurdo assim, né? Se você considera o contexto que você já está lá na Islândia, não é uma coisa tão, né, tão dispendiosa. Eu, quando supunha Groenlândia, eu pensava sempre que era uma coisa muito mais... inacessível. Exatamente. E hoje, né, a gente consegue ter acesso a essas coisas, né? Luiz Montini, juiz de direito, escritor, youtuber, viajante, muito obrigado por compartilhar um pouco dessa experiência, apresentando aí para a nossa audiência o que é a Groenlândia. Obrigado, bom trabalho. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Mari. Pessoal aí da Rádio Gaúcha, tchau, tchau. Obrigada, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau. Boas viagens, valeu, obrigado. Trazendo um pouquinho desse cenário. É uma grande ilha e olhando, ela fica inclusive no hemisfério norte, na América do Norte. Ela faz parte da América do Norte, a Groenlândia, mas tem o pertencimento da Dinamarca, que é europeu. Mas com autonomia, tem primeiro-ministro, inclusive, nessa ilha que tem um pouco mais de 50 mil habitantes.